dia 4 de julho, no Shopping Avenida Center de Dourados, aconteceu o lançamento simultâneo de 4 livros do estudante Caio Ferri. Ele fala das suas influências e conta a sua história com a literatura. Eu sou aqui um menino de Dourados, né? Estou com 22 anos agora. Eu cursei Relações Internacionais, não concluí. Eu hoje estou estudando Direito, estou no 3º ano, Direito na UEMS. E eu sou professor de inglês também. Muitas pessoas da minha idade tiveram uma influência muito grande naquela época pelos livros do Harry Potter. Comigo também não foi diferente. Foi a primeira literatura que me tocou bastante, foi o que me alavancou. Eu gosto muito de ler autoajuda. Eu acho que é um livro que não ajuda em nada, mas que sempre tem uma coisa interessante. Você fala, nossa, é verdade isso. Então, tudo isso aconteceu a partir do Harry Potter. Atualmente, acho também pelo momento da minha vida, né, momento acadêmico, eu estou escrevendo apenas coisas da faculdade. O último livro que eu escrevi foi um livro jurídico, né? Foi, na verdade, a reunião de 3 artigos que eu já tinha. Só que no começo eu escrevia muita ficção. Depois eu passei a escrever uns livros que são romances, mas ao mesmo tempo não. São mais reflexões que eu fazia sobre a minha própria vida e acabava colocando dentro dos livros. Então eu acho que eu posso dizer que eu não tenho um estilo único. No momento eu estou escrevendo mais esse lado mais jurídico por conta da faculdade. Mas acredito e quero acreditar que no futuro não vou estar escrevendo só isso, assim como eu antes não estava, porque eu acredito que mudando vai ser sempre melhor, sempre fazendo uma coisa nova. Eu sou uma pessoa que eu fico muito entediado com facilidade. Então, não posso fazer a mesma coisa o tempo todo. Eu já passei por 2 cursos, estou terminando esse, mas já penso em um 3º. É uma coisa que não me agrada, ficar fazendo sempre a mesma coisa. Eu me identifiquei no meu curso, por exemplo, eu me identifiquei com um dos tipos de literatura que eu trabalhei, mas eu acho que tem tanta coisa no mundo que eu não consigo ficar em uma só. Eu acho que é coisa demais para a vida de menos. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo e conseguir ampliar, O máximo que a gente conseguir fazer e o máximo que a gente conseguir alcançar, a gente tem que ir. Porque se a gente ficar preso numa coisa só, né, tem muita coisa, então não pode ficar resignado ou ficar minimizado. A gente tem que fazer o máximo que a gente puder. A primeira obra não está aqui e eu não tenho ela mais. Ainda quando eu nem imaginava que ia lançar um livro, o primeiro livro que eu tenho memória de ter escrito chamava O Jardim, que era a história de uma menina que descobriu um jardim, e para falar a verdade eu só lembro que falava disso porque foi muito tempo atrás, e eu perdi esse livro, não tenho a mínima ideia de onde ele está mais. Ele era um livro que eu fiz manuscrito, e ele se perdeu no tempo e eu não tenho, então, mas eu lembro sempre dele, que ele foi o primeiro livro que eu escrevi. O segundo foi Os Sinceros. Os Sinceros foi um livro muito importante na minha vida porque eu tinha não ingenuidade, mas eu acreditava muito em mim, acho que um pouco até demais. Então eu escrevi ele tendo certeza de que ele seria um best-seller, que ele seria traduzido mais que O Pequeno Príncipe, que ele ia ser sucesso de vendas e que ele ia transformar a minha vida. Então, apesar dele não ter alcançado tudo que eu imaginaria que alcançaria, eu tenho nele um pedaço da minha vida, uma memória que é muito boa. Todos os meus amigos antigos, muitos que estão aqui, lembram de cada capítulo que eu escrevi, porque eles participaram desse momento de produção. E o tanto que eu acreditava nele motivava, fazia com que eu acreditasse que eu ia conseguir aquilo. E eu não consegui aquilo, mas eu acho que eu consegui muita coisa. Porque ter terminado ele foi muito... Tem 10 anos que eu terminei ele e estou lançando ele hoje. E ele não é um best-seller, não é um sucesso de vendas, mas a importância que ele teve na minha vida foi muito grande. O Ter Te Conhecido Antes Que Partisse, ele na verdade é um conto, né? Ele foi diagramado com letras grandes para ter uma forma de livro, mas na verdade ele é um conto. E ele é eu diria que é o meu favorito no sentido de que foi o que eu escrevi com a maior consciência. Eu já não era mais uma criança, já sabia que ele não seria um sucesso de vendas, que não seria um best-seller, talvez, mas não tinha que Os Sinceros ele foi muito diferente. Eu tinha medo de que ele fosse roubado do meu computador, então eu tomava cuidados de salvar em CD, e esconder o CD, que eu falava, não, vamos copiar e vamos plagiar. De tanto que eu acreditava nele, que eu acreditava que ele seria o melhor livro do mundo.
O Ter Te Conhecido não. O Ter Te Conhecido antes que partisse eu já sabia que ele seria um trabalho como outro qualquer, mas eu gosto muito dele. Ele conta a história de um cuidador de pessoas doentes e ele é uma pessoa que é desacreditada na vida. Ele faz aquele serviço sem muitas pretensões na vida, vai levando a vida, como se diz. E ele conhece esse paciente que ele está cuidando e esse paciente transforma a vida dele. E pelo fato dele ter conhecido esse paciente, ele morre. Só que a morte dele representa toda a vida dele. Eu acho que é difícil para o escritor dizer qual que é o livro preferido, né? Eu posso te dizer que Os Sinceros ele tem uma importância muito grande na minha vida, que a história do Ter Te Conhecido antes que partisse é uma das minhas favoritas, que esse livro último representou muita coisa para mim, e que esse aqui também é uma história que eu me orgulho bastante. Agora, te dizer o preferido fica complicado. De um modo genérico, eu podia dizer que é Os Sinceros, mas a história favorita é o Ter Te Conhecido antes que partisse. Mas o livro é Os Sinceros. A história, o Ter Te Conhecido e o momento talvez seja desse aqui, e a realização talvez desse. Então é difícil dizer, apontar um. Os livros trazem romances, inclusive um escrito em língua inglesa. A causa homoafetiva também é apresentada pelo escritor. Ele conta que um dos objetivos é expor a temática gay e, acima de tudo, informar acerca da realidade homossexual. Esse livro, ele começa dizendo sobre o indivíduo gay, porque hoje em dia o tema é muito atual, mas as pessoas leem muito pouco sobre isso. Se conversa muito pouco sobre isso. Então esse é o começo, a causa homoafetiva. Explica a causa. Por que lutam? O que querem? Quem são? E começa o constitucionalismo. O constitucionalismo ele está diretamente relacionado com a causa homoafetiva. O constitucionalismo é uma doutrina atual, que é muito presente no Brasil hoje, da efetivação dos direitos que a Constituição garante. A Constituição ela tem vários direitos. Dentro dela tem várias garantias, direitos e garantias. Mas nem tudo a gente vê na prática. E é por isso que as pessoas lutam, por isso que elas querem. Então a gente pode dizer que o constitucionalismo está diretamente relacionado com a causa homoafetiva. Hoje se fala desse gigante que acordou, mas a causa homoafetiva nunca esteve dormindo. Não é de hoje que os gays vão na rua lutar por seus direitos. E o constitucionalismo está diretamente relacionado com isso. E a judicialização está ligada ao constitucionalismo. A judicialização ela acontece quando temas de cunho político são resolvidos pelo judiciário. É o que aconteceu, por exemplo, em 2011, quando o STF, numa ação direta de constitucionalidade, fez com que fosse possível uma união estável entre homossexuais, entre homoafetivos. Então são três temas que estão diretamente relacionados. De trás para frente, a judicialização está relacionada ao constitucionalismo, porque é a partir dela que se garante que muitos direitos, que tudo que se faça, seja analisado seguindo à risca o que a Constituição deseja. Porque se a Constituição for seguida à risca, tudo será perfeito. Porque a nossa Constituição ela é perfeita. Ela só falta ser real. Ela não é eficaz, mas ela é perfeita. A limitação existe na prática, porque na teoria não existe nenhuma. E cabe a essas pessoas que estão lutando hoje, dizem que o gigante acordou. Então, que falta esse gigante falar que quer esses direitos. Porque quando ele fala, ele é atendido. E a causa homoafetiva nunca disse que não quis, ela sempre esteve dizendo.